Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Eu não venho aqui desde o ano passado, então eu desejo a todos um feliz ano novo. 2020 com vitórias espirituais e não materiais. Trago um abraço de Rio das Ostras para todos vocês, né? E que Jesus, Ele possa nos amparar, abrir o coração de cada um de nós aqui nesse momento para o sentimento do estudo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Coloquei esse tema como meta nos estudos que eu venho fazendo em outras casas, porque eu acho importante para nós espíritas entendermos essa motivação do Cristo que foi feito na última ceia. Ele pronto para ser preso no horto, né? Ele chega para os apóstolos e coloca: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se alguém se perguntasse, ia falar: mas meu Deus do céu, ele venceu que mundo? Os soldados estão aí para prendê-lo, nós já sabemos o que os sacerdotes querem, a sua morte, a sua crucificação. Tudo que ele colocou foi tido como alguma coisa assim fenomenal. Amai os vossos inimigos. Naquela época, amar o meu inimigo, o meu familiar, quem trabalha comigo, meu Deus do céu, que revolução é essa? E outra coisa que a gente tem que entender nessas palavras: quando eu passo alguma coisa para alguém é porque eu sinto que está faltando, não é? E ele queria exatamente colocar essa forma de dar para os apóstolos, para os seus seguidores, o bom ânimo. Porque com certeza na cabeça dessas pessoas, vencer o mundo não era aquilo que se tinha em mente, como hoje também não é o que se tem em mente. O que é vencer o mundo hoje em dia? Talvez é ter um bom carro, um bom emprego. Não é verdade? Eu estou falando alguma besteira, alguma bobagem? O que é vencer o mundo? E ele vem e faz uma separação do joio do trigo. Ele coloca para a gente: eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos falado essas coisas. Que essas coisas? Quando a gente estuda o Evangelho, a gente vai ver que o capítulo 16 antecede ele: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Depois você pega o capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Então, quando ele diz que falava certas coisas, é porque ele estava falando que coisas antes dele falar: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele continua: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Paz em mim. Não é paz em uma religião, não é paz em um Deus, não é paz em mim, nas leis de Deus que Jesus estava trazendo para esse mundo. E aí, no livro Vinha de Luz, no capítulo 155,
O título é Tranquilidade. Atenção, Emmanuel, quando coloca título às coisas, ao livro, a um capítulo, esse título é muito bem raciocinado. É um título importante, e o título é Tranquilidade. Quando vocês entraram por aquele portão ali, o que vocês estavam querendo interiormente? Não precisa falar. Eu poderia dizer que é paz, eu poderia dizer que é tranquilidade no que eu estou passando. Tranquilidade, mas tranquilidade em quem? Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim, em Jesus, nas leis de Deus, tenhais paz. E Emmanuel começa: a palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. Aí ele dá uma pista: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz todo segundo da sua vida. E eu acho que o serviço tem que ser ignorado por essa tranquilidade. Pessoal, quando a gente reencarna, a gente já vem com um processo. A gente já vem com uma missão de reeducação. Ninguém vem aqui a passeio. Ninguém, por exemplo, quando chega para a gente, fala assim: olha, vamos lá para Goiás, né? Aquelas águas maravilhosas. Eu sei que eu estou indo para Goiás para as águas maravilhosas. Só que quando a gente sai do mundo espiritual para cá, a gente sai com uma missão que não é águas de Goiás. É a nossa reeducação. É onde nós falhamos, estamos o quê? Recebendo a bondade da divina providência para recuperar aquilo que nós nos equivocamos. Então isso eu tenho que ter em mente em 2020, eu tenho que ter o trabalho da caridade, o trabalho do perdão, o trabalho do amor, o amor ágape, o amor universal de Deus, que emana pelo fluido universal. E Emmanuel continua: de maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, não é assim? Onde a calma reinante nada significa além de estacionamento, por vezes delituoso. Errado essa espera que eu quero, né, da minha tranquilidade, ser vendo a Globo News, né, vendo televisão em casa, tomando uma limonada. Não é isso, ele está colocando: tenham responsabilidade para a sua missão reencarnatória. Eu venci o mundo, tenha bom ânimo. No conceito da maioria, olha o que Emmanuel coloca: a segurança reside com garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário, coloca Emmanuel. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência. Vocês já repararam que quando cai aquela tempestade à noite, o ar de manhã é um ar mais agradável? Vocês já repararam? Emmanuel usa de poema. Eu preciso da tempestade para me tornar robusto. Bem-aventurados os aflitos. E por que bem-aventurados os aflitos? Porque os aflitos, como eu, já podem ler o Evangelho, já podem sentir a palavra de Deus. Bem-aventurados todos nós que sofremos. Foi colocado na música, na última música, não sei se vocês repararam: a dor é uma dádiva. Mas peraí, mas que a dor é uma dádiva?
Prestem atenção, quando eu entro numa dor, eu entro de uma forma. Quando eu saio dessa dor, eu não me supero? Eu me supero. A vida continua. Vale mais permanecer em dia com a luta de guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. Pessoal, se a gente não cumpre a nossa meta, a divina providência vai nos preparar uma outra reencarnação, bem bondosa, mas para que a gente cumpra aquela meta. Muitos de nós espíritos achamos o que? Ah não, joguei para debaixo do tapete, eles esqueceram lá em cima. Como que eles podem esquecer? Centavo por centavo será cobrado, não é isso que também fala o Evangelho? Você imagina o que o Cristo passou nas reencarnações dele até chegar crístico? E ele venceu o mundo. Apertem o cinto agora. A terra é escola de trabalho incessante. Emmanuel, não é o Marcelo. Reclamações www.emmanuel@universo.deus. A luta é incessante. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo com a paz do Cristo. Isso que é o importante. Quem está me segurando? O Cristo, Jesus. Vamos evangelizar outra vez? Nenhuma ovelha será perdida, disse o bom pastor. É uma promessa. É uma promessa. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina, em favor de si mesmo. Foi o que eu falei. 50 anos depois, o livro, último capítulo, é a reencarnação de todas aqueles espíritos que têm que voltar. E como que é feito? Ah, você quer ser minha mãe? Eu preciso de uma mãe forte, que não faça eu errar dessa vez. Você quer ser meu irmão? Eu preciso de um irmão amoroso. Pessoal, nós estamos aqui numa missão reencarnatória. Nós não estamos aqui por acaso. A música que foi colocada antes da oração, quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. E lá vai estar dizendo exatamente isso. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Ei, peraí, Marcelo, outra vez Emmanuel nas obrigações, nas minhas obrigações. Emmanuel, Humberto, Leon Denis, eles falam que uma das nossas obrigações é divulgar o quê? A doutrina espírita, divulgar o Evangelho. Aí alguém vai falar assim, Marcelo, mas eu não estou no teu lugar. E no trabalho? E na família? No exemplo daquela pessoa que chega a você e pede uma ajuda, isso é divulgar a doutrina espírita? É divulgar o Evangelho ou não é? Eu não preciso gastar um centavo para fazer isso. Eu só preciso gastar o quê? A energia que Deus me dá de graça. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade, olha só, dos cadáveres, dos mortos. Quando eu morrer, eu vou para debaixo de uma árvore, vai cair uma maçã, né? Não vai acontecer nada disso não. Quem lê André Luiz vê que tem muito trabalho lá em cima. Mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Em todos os instantes. Esse é um instante? É. E dá graças a Deus por ser um instante. Porque eu fui autorizado pela presidente da casa para falar o seguinte: todos teremos um atestado de óbito.
É verdade? Ou alguém aqui não vai ter? Felizmente. Felizmente. Porque a vida continua. Veremos todos nós outra vez lá em cima, para uma próxima o quê? Missão reencarnatória. A vida continua. Eu costumo dizer que o desencarne é como se fosse uma rodoviária. Vai na rodoviária que você vai ver cada cena maravilhosa. Alguém abraçando, beijando, aí entra no ônibus, a gente faz assim, mas o que a gente fala? Olha, eu vou lá, hein? Ou então, daqui a 3 semanas você volta. Não é assim? É isso, gente, a vida continua. O processo reencarnatório, como Joana de Ângeles fala, é para quê? Para que eu possa progredir espiritualmente. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E a gente vai chegar a que mundo é esse? Vamos acabar, Emmanuel, aqui. Alcançando semelhante zona de compreensão, a gente tem que compreender isso, é por isso que eu estou falando assim. Conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Ai meu Deus, lá veio o Marcelo novamente falar de lutas na terra. Eu não quero lutas na terra, você quer. É porque você está esquecido. Mas você colocou como missão lutas. E aí vamos evangelizar de novo? Não colocarei fardos pesados em ombros fracos. Meu Deus do céu! Os sinais estão sendo dados dentro do Evangelho e eu não vou na linha. Eu às vezes fico na filosofia. Para ele, continuam batalhas, para nós, atritos. Nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque quem está no Cristo atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Palavra fundamental. Todos entendem o que é o fundamental? Me alimentar é necessário. Fundamental é eu comer uma boa refeição. Muito bem, Marcelo. Passamos pela primeira, né? Quando ele fala, tenho-vos falado estas coisas para que tenhais paz em mim. Falamos, explicamos direitinho. Agora, Marcelo, que história é essa de animai-vos? Eu venci o mundo. Existe uma passagem no livro Alma e Luz do Chico Xavier, que é Pilatos. Olha o mundo. Pilatos hesitava, seu coração era um pêndulo entre duas forças poderosas. Vê se não é o que acontece no nosso dia a dia. De um lado era a consciência transmitindo-lhe a vontade superior dos planos divinos. Do outro era a imposição da turba ameaçadora do mundo. Não é assim que a gente vive? Com a nossa consciência, o que a Globo está dizendo, o que a Record está dizendo, o que lá o cantor está dizendo? Encaminhando-lhe a vontade inferior das esferas baixas do mundo. Hoje a gente tem que começar a tomar cuidado para essas ideias de baixa vibração, como Emmanuel coloca para a gente. Porque eu tenho que vencer o mundo a partir de hoje, de 2020. O infortúnio do juiz romano foi entregar o Senhor aos desígnios da multidão mesquinha. Na qualidade de homem, Pôncio Pilatos era portador de defeitos naturais que nos caracterizam a quase todos na experiência em que o nobre patrício se encontrava. A mesma experiência de Pôncio Pilatos a gente tem todo dia. Queria ser justo, não é isso que a gente quer todo dia? Ser justo, ser bom no processo do Messias Nazareno. Entretanto, vírgula, fraquejou pela vontade enfermiça, cedendo à zona contrária do bem. E como é que eu vou saber o que é o bem e o mal? Estudando. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Se eu pegar e ler o Evangelho, eu duvido alguém falar que isso é bom ou é mal e ficar em dúvida.
Examinando o fenômeno, todavia, não nos move outro desejo, senão de analisar nossa própria fragilidade. Quantas vezes agimos ontem ao modo de Pilatos na estrada da nossa vida? Quantas vezes o Marcelo tomou atitudes para o mundo e não o mundo interior? Mas quantas vezes eu sou deixado levar pelo mundo exterior, não é verdade? E aí no Evangelho, desculpa, eu gosto de fazer os meus estudos assim, porque eu acho que eu tenho que transmitir a doutrina espírita, né? E eu transmito dessa forma. E existe um capítulo, que é o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, que o bispo Adolfo, ele vai colocar no item 12, um pedacinho para a gente poder pensar, ser provocado. O que é vencer o mundo e o que é vencer no mundo, que Jesus fala? E o bispo Adolfo começa: por que haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que toca o seu coração? O que brilha e encanta os olhos? Ouro? Prata? Dinheiro? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adorações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Olha o que ele coloca, vê se não é uma verdade. Apresenta-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Não é assim? Todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem, ou pelo nome de que usam, que interesse podem ele ter em se corrigirem de seus defeitos? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: se parar uma Ferrari ali, vermelha, soltar uma pessoa com um terno Armani, relógio Rolex, não, estou falando sério, e der 10 mil reais sem você pedir, ele virou um ídolo para você, não virou? E aquele que às vezes entra por aquela porta do seu trabalho honesto, como o bispo Adolfo está falando, e não tem dinheiro para dar, mas tem amor para doar. Faz tudo na casa espírita. Faz tudo. Mas eu sou levado a quê? A dar valor àquilo que brilha os olhos, como Adolfo está falando para a gente. Eu venci o mundo. Jesus não venceu o mundo que ele vivia. Jesus não venceu esse mundo que partem para a gente. Tudo nesse mundo tem modelo, você já reparou? Tem modelo de calça comprida, tem modelo de camisa, tem modelo de relógio, tem modelo de carro, tem modelo de comida, tem modelo até de escola que a gente bota os nossos filhos. E eu às vezes sigo isso, achando que eu estou vencendo o mundo, mas eu estou no mundo ainda. As paixões, por exemplo, as paixões que eu não tento me reeducar: amor, paixão, ciúme, inveja, intriga, fofoca. Isso é no mundo, porque quando Jesus falou: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, ele estava tentando dizer para os apóstolos que ele ia vencer
essas paixões que ele trouxe o antídoto, que era o amor, a compaixão, o perdão. Que 2020 a gente possa ligar essa luz que a gente tem e entender se eu estou vencendo no mundo ou se eu estou vencendo o mundo. E alguém vai falar para mim: Marcelo, mas isso é muito difícil, não é? É muito difícil. Mas qual é a missão? Vocês já repararam que tudo que Jesus pede para a gente fazer não requer esforço físico? Alguém poderia falar assim: Marcelo, subir o Everest a cada 10 anos? Talvez eu não conseguisse. Marcelo, nadar de Cabo Frio a Rio das Ostras, travessia, que eu gosto muito. Não. Sabe o que ele fala para a gente? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Isso requer o quê? Humildade. Quebrar o nosso paradigma de vencer no mundo, seria isso? O mundo exige que eu seja vaidoso. O mundo exige que eu seja, às vezes, perverso na minha relação com o próximo. E eu atendo sempre o que está no mundo. Mas a partir de 2020, desse dia, eu tenho que entender que eu tenho que atender o quê? O mundo. E o mundo são as coisas de Deus. São as coisas do alto. É o reino de Deus. Boa Nova, capítulo 8. O fariseu pergunta a Jesus: você veio trazer o reino de Deus? E cadê teus seguidores? Cadê o seu dinheiro? E ele coloca o quê? Meus seguidores virão de todas as partes. Não é assim que ele fala? E eu não preciso de dinheiro, eu não preciso edificar nada, porque o reino de Deus está onde? Está no meu coração. E Emmanuel, quando fala meu coração, eu já falei aqui, é sentimento. É o meu sentimento de filho de Deus, que emana para mim fluidos de amor. E eu capto e jogo fora. Tipo o primeiro Adão, lá na Gênesis, né? Não coma dessa árvore, o fruto dessa árvore, né? E aí a gente vai lá e... não é para comer, é para comer as coisas de Deus. É se alimentar do pão que é Jesus. Ele não falou, eu sou o pão da vida? A palavra Belém, cidade do pão. Jesus nasce em Belém. E aonde ele é colocado? Numa manjedoura. E para que serve a manjedoura? Para alimentar as criações. Nós somos criaturas. Tenha bom ânimo, Marcelo. Tenha bom ânimo, Marcelo. Porque o que você precisa é vencer o mundo. Abre parênteses. Ciúme, intriga, vaidade. Tudo que não é necessário. Emmanuel, ele coloca no livro Caminho, Verdade e Vida, dinheiro. Podem dar uma espiada, eu não sei qual é o capítulo, porque nós espíritas temos assim uma certa dificuldade com dinheiro, e o dinheiro é bom, o dinheiro é maravilhoso. Quando ele é conseguido honestamente, com suor, e quando eu olho no meu irmão uma oportunidade de ajudar Jesus na caridade. Quantas vezes André Luiz coloca
Jesus não vai se materializar aqui, quem dera, né, pessoal? Ele vai usar cada um de nós como ferramenta para o seu amor, para a sua caridade. E a gente estudou isso num estudo lá em Rio das Ostras, a gente falando, né? A pessoa pede, por favor, eu quero fazer caridade, eu quero fazer caridade. Então o meu magnetismo começa a encher de caridade, de amor. Eu viro ali o muro, vou para a rua, de repente vem um pedinte. O senhor pode me dar aí R$2? E o que eu falo? Eu primeiro olho da cabeça aos pés. Não é assim que a gente faz? Depois eu vejo se ele vai usar o dinheiro para bebida ou não. Eu não sei como a gente vê isso, mas a gente vê. E aí? Eu não estou pedindo para fazer caridade, e aí Jesus pega e fala assim, toma a caridade, toma, o fulano está precisando. E aí o que eu faço? Eu nego. Nego porque eu quero ser Deus nessa hora. E André fala para a gente, o que a pessoa vai fazer com aquilo que a gente está dando é responsabilidade da pessoa. A minha responsabilidade foi ajudar o irmão. O que ele faz, ele que vai responder. Não somos nós. Nós estamos aprendendo a fazer o dever. Tem uma história de Divaldo, que é muito interessante, eu não sei se alguém aqui conhece, me veio aqui, eu vou falar. Divaldo atendia até 2 horas da manhã, 3 horas, na casa lá em Salvador, né? Chegou a última da fila, Divaldo cansado, humano, cansado. E ela pega e fala, seu Divaldo, fulano de tal mandou eu vir aqui porque falou que o senhor ia pagar o meu bujão de gás. Ele, 3 horas da manhã, eu não tenho dinheiro, eu sou servidor público. Ele fala até assim, eu trabalho no INSS. Aonde está esse irmão que mandou a senhora vir aqui e de repente aparece quem? A veneranda, Joana de Ângeles. Oh, minha senhora, né? Ela fala, Divaldo, o que está se passando? Não, minha senhora, a senhora vê, 3 horas da manhã, eu cansado, atendendo aqui, e está me pedindo um botijão de gás, será que alguém não podia? Não, Divaldo, não. Jesus, quando viu a situação dessa senhora com 7 filhos em casa, ele pede para o anjo abrir o livro de Salvador das pessoas que fazem caridade, e viu seu nome lá na 3ª página. E Jesus falou, intua essa senhora a procurar Divaldo, Marcelo, Renata, qual o nome da senhora? Tereza! O senhor aí que está aí me olhando, o senhor! E o senhor, e a gente nega. Divaldo, juízo. Na mesma hora ele arrumou. A veneranda chega no dia seguinte para conversar com ele, ele chega e fala, e aí, veneranda, como é que foi? Tudo certinho, né? Arrumei o dinheiro, legal, né? E agora, da 3ª página, você acha que eu estou indo para a 2ª ou para a 1ª? Depende de você. Depende de nós. Eu vejo tantas músicas tocarem os nossos corações, né? Músicas que não são espíritas. Música do Roberto Carlos. Quando eu quiser... Eu trouxe essa música para ler hoje aqui no final, você acredita? Quando eu entrei, você estava começando essa música. E as músicas são como fossem balizadores na nossa vida, para a gente acordar desse delírio. A gente vive no mundo, a gente não vive o mundo interior, o meu mundo, que eu vim em missão. Eu vivo a vida dos outros quase sempre. Eu não consigo viver a minha. Quando a gente entra no avião, o que o
pessoal de bordo fala, atenção, né? Cinto de segurança, né? Máscaras cairão. Coloque primeiro em quem? Em mim, para depois eu poder ajudar os outros. Por isso que nessa última ceia, Jesus chega para João e fala: agora eu vos dou um outro mandamento. Amai o próximo, como eu vos amei. Porque enquanto era amar o próximo como a ti mesmo, como que eu posso amar alguém se eu não me amo? É difícil, isso em psicologia é verdade. Eu faço com o outro uma imagem do que eu faço comigo interiormente. E aí a gente vê quantas doenças nós desenvolvemos por raiva, por intolerância, por ansiedade. E aí João ouve as palavras do Cristo. Amar o próximo como Jesus nos amou. Dúvidas? Tem estudo do Evangelho na casa, não tem? Do EJE, aqui. É só vir no estudo. Você quer vencer o mundo? Ou você quer que o mundo te vença? Você quer, como o André fala para a gente, chegar no mundo espiritual, e aí alguém vai perguntar, quais foram suas obras? Ah, a obra do meu pai foi essa. Não. Quais foram as suas obras? Aí a gente fica vermelho, mais vermelho do que eu devo estar agora, né? Pessoal, nós temos mais uma chance. Amanhã, se Deus quiser, todos nós acordaremos. E sem essa de ficar, meu Deus, mais um dia, né? Pega a coberta, bota aqui, né? É mais um dia que muitos estão querendo e estão com os dias contados. E eu jogo fora essa oportunidade de progresso. A visão do espírita não deve entender o minuto, o segundo, a hora como proveito de si próprio. O que a menina leu aqui, proveito, aproveitar, não foi a leitura? Vocês prestaram atenção na leitura? A gente tem que aproveitar o nosso dia, essa chance que a gente tem. E outra coisa, estudo, palestra não acaba. Tem gente que fala assim, agora terminando a palestra só começou. Eu estou aprendendo agora, como é que eu vou terminar a palestra? Pensem junto comigo. Se eu estou agora recebendo, eu estudei primeiro porque eu mereço mais, né? Porque quer dizer que eu necessito mais. Se eu estou ouvindo que eu tenho que vencer o meu mundo interior, a propósito do mundo exterior, como é que eu termino a palestra agora? Eu tenho que dizer o quê? Agora coloque em ação. Não é isso? Quando a gente educa o nosso filho, a gente fala, ó, acabei de dar bronca, agora acabou, esquece tudo. Ah, o senhor ali leu quantas vezes, né? É. A doutrina espírita, ela é de responsabilidade, pessoal. A doutrina espírita é de ação e reação. Ficaria muito fácil para a gente se nós estivéssemos vindo em reencarnações para aproveitar coisas materiais. Até porque, o que é o Espiritismo? O Espiritismo vem afrontar exatamente o quê? O materialismo. E eu continuo vivendo nas minhas vontades materiais, não nas minhas necessidades. Vocês concordam comigo que entre vontade e necessidade tem uma diferença muito grande? Ah, eu tenho vontade, mas eu tenho a necessidade de comer arroz, feijão, bife, ovo, seja o que for. Ah, eu tenho uma vontade de comer uma lagosta. É diferente. A nossa doutrina é uma doutrina de trabalho. É uma doutrina de resignação, mas consolada pelo Cristo. Existe um livro em que Chico, Emmanuel,
tem um capítulo chamado Na Vitória Real. Olha os temas, olha o que eu pedi para vocês. Absorvam os títulos dos capítulos, por favor, e aprendamos a estudar vírgula por vírgula, porque cada espaço de vírgula e vírgula tem um suco de laranja concentrado. Não está no começo do Evangelho? A doutrina espírita vem trazer as chaves da onde a gente não entendia certas coisas no Velho e no Novo Testamento. Não é assim que poderia procurar, mas não vou perder tempo. Está lá. Nós trazemos a chave do entendimento. Olha que bonito. Na Vitória Real, Emmanuel novamente. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. São pérolas, né? Eu não sei se vocês entendem. Quando Emmanuel pega um trechinho do Evangelho e coloca, ele diz que é uma pérola. E a pérola é para fazer o cordão de pérola. Você já viu que um cordão de pérola é cheio de pérolas? E ele usa o nome pérolas. Que nome bonito, né? Pérolas. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Era alguém, na conceituação do mundo, que não passava de um vencido vulgar. Alguém poderia dizer em sã consciência que Jesus tinha vencido ali alguma coisa? Até os apóstolos, Judas, esperava um exército. Não é verdade? Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Pessoal, a amarga solidão, o êxtase, o êxodo. Quando o povo judeu ele sai do Egito e vai para onde? Canaã, a terra prometida, éramos nós no deserto. Dentro dessa amarga solidão que cada um passa diariamente, para quê? Para se conhecer, para poder conversar com o seu mundo e não com o mundo exterior. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Ninguém estava entendendo também o que Jesus estava propondo. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade de informação através de um amigo invigilante, Judas. Falava sem rebuços da flagelação que seria a vítima. Aquele filme do Scorsese, ele retrata, talvez, não o que Jesus passou intimamente, mas aquele sofrimento que foi dos romanos, castigando Jesus. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo a confundi-lo. Quem estava lá em cima, quem sabia das leis, confundia-se do que Jesus ia passar. Olha só que interessante. Percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam pegar o nome de Deus a serviço dos interesses inferiores. Não é isso que acontece ainda hoje? Quantos equivocados estão usando o nome de Deus de forma equivocada? Entretanto, o mestre dizia, agora, vamos pegar. Ele dizia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontrastes em crise, lembra-te do mestre. Quando der aquela dor de cabeça, que você fica assim, ai meu Deus, que dor de cabeça, imagina ele subindo o Morro da Caveira com a cruz, depois de ser chicoteado, depois de ser apunhalado, moralmente, subjugado, seria o conquistador inesquecível. Alguém se lembra de Pôncio Pilatos? Alguém se lembra, ou a gente lembra de Jesus na figura do Evangelho? Existe ainda onde ficavam os sacerdotes, o templo? Não.
O templo foi destruído. E o nome de Jesus? Continua firme entre nós. Batido, passaria a condição de Senhor da vitória. Talvez se ele chegasse ali e subjugasse, talvez ele tivesse uma outra história, mas não teve. Assim ocorre porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, diz Emmanuel, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. E as nossas casas espíritas nos ensinam a servir. E muitas vezes nós recusamos esse trabalho que é necessário. E aí sabe o que vai acontecer? A próxima vão me dar a oportunidade desse trabalho novamente. Ah, Marcelo, leia a doutrina, leia a Joana, leia a André Luiz. Nós não estamos juntos aqui por nada. Olha a música. Uma folha não cai ao sabor do vento sem a ordem de Deus. Então, quando a gente traz um tema desse, que a gente poderia falar o dia inteiro, a literatura é extensa, é para que a gente entenda que eu tenho mais uma oportunidade, agora, nesse segundo, de mudar o meu conceito vibratório para o que é vencer no mundo, e começar a entender que nós espíritas, cristãos, nós temos que vencer o nosso mundo interior, porque a imperfeição está dentro da gente. E o que ela leu também, agora está vindo aqui? Ela leu que a gente está muito preocupado em vencer, em tentar endireitar o outro. Não sei se vocês se lembram da leitura, né? O outro só vai ser conquistado pelo exemplo. O outro só é conquistado quando ele vê no Marcelo um diferencial de atitude cristã. Porque enquanto eu não mudar, eu não tenho condição nenhuma de exemplificar para o outro o que eu quero. Pessoal, esse estudo da noite, ele é principal, é fundamental na minha caminhada por esse deserto do Sinai, quando nós saímos do Egito. Egito quer dizer estreiteza, limitação, íamos para Canaã, Jerusalém, cidade da paz. Até nisso, o Cristo nos coloca o simbolismo. Que tenhamos fé, porque nós temos que vencer o mundo, e não vencer no mundo. E como a gente vence isso? Vocês querem uma dica? Acho que é capítulo 27 do Evangelho. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, quantas vezes? E alívio para o meu coração, eu a Ele imploro, não é isso? E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra com minha oração. Olha o refrão. Quanta paz, quanta luz. Me ajudem. Deus me ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Não é isso que Jesus faz?
Deus é Pai. O pessoal é de fora. Deus é luz. Olha só que bonito. Deus me fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Só mais um pouquinho. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Não existe Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Olha o fluido cósmico que nós estamos banhados. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. E para terminar, a música, não a palestra. Quanta paz. Quantos aqui entraram pela paz? Quanta luz. Quantos aqui entraram para ver a luz, que é o conhecimento, que é a palavra, que são as leis de Deus? Deus me ouve sempre e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Obrigado. Beijo no coração de todos vocês.